Hoje, no nosso gestão de projetos 2, tá? Nós vamos ver o seguinte conteúdo. A gente vai ver aqui, ó, gerenciamento do escopo, a EAP. Gente, não assuste. Esse nome é chato mesmo, né? Esse nome assusta a gente, né? Escopo, né? Que diacho é isso, né? Mas não se preocupem, é uma coisa relativamente simples, a gente vai ver aqui em detalhes, tá? O que é isso. E para ajudar ainda tem essa sigla aqui, EAP, né? Então o nome já não ajuda e depois tem uma sigla. Não se preocupem também, continuem comigo, não saiam agora, não desistam. E a gente vai ver também o que é essa sigla aqui, tá? E a gente vai ver hoje também uma disciplina muito importante, que é gerenciamento de riscos, tá? É muito interessante, é uma coisa que a gente acaba fazendo muito pouco, e como a gente não faz, não presta muito atenção aos riscos, né? Esses riscos acontecem, viram um problema e acabam afetando o nosso projeto. Então, vai ser muito legal também a gente ver essa parte aqui de riscos, tá bom? Bom, é isso que está programado para hoje, tá bem? Mas antes da gente entrar aqui no escopo e no risco, eu quero ver uma coisinha aqui com vocês, né? Eu quero recapitular um pouco aqui com vocês, né? Vamos lembrar o que a gente fez, o que a gente tem feito até agora, né? Bom, resumindo aqui, né? Na última capacitação aí a gente viu o marco lógico, né? Vocês fizeram um marco lógico, muitas pessoas gostaram do marco lógico, ficou bem legal, né? Os marcos lógicos que eu trabalhei nas assessorias com vocês, tá? Então, assim, na capacitação passada, a gente estava aqui, ó, que seria nessa fase aqui, ó, de identificação e desenho do projeto, né? E a gente estava fazendo o nosso o marco lógico, tá? Só um instante aqui, eu vou mudar uma coisinha aqui no compartilhamento da minha tela. Parece que algumas pessoas não estão conseguindo ver aqui, né? Vamos ver se melhora agora, tá? Eu mudei uma coisinha aqui, vamos ver se ela vai aparecer aí. Só mais um instantinho. Ok, agora voltou, né? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu só ajeitá-la aqui. E pronto, tá? Eu estava falando para vocês, né? Que a gente fez lá o nosso marco lógico, tá? E é nessa fase aqui, né? De identificação e desenho do projeto. Eu coloquei essa foto aqui, nem falei para vocês o que é essa foto, né? O que é essa foto aqui? O que essa imagem aqui traz? Ela traz aqui as fases de um ciclo de vida do projeto, né? Então, como eu falei para vocês, a gente trabalhou até aqui, né, que é essa primeira fase, identificação e desenho, e agora a gente vai seguir, né, para essas outras fases. Essa aqui é um ciclo de vida de fases do projeto, da metodologia do PMD, tá? O que a gente vai ver hoje? Tá vendo esses daqui, ó, planejamento, implementação e execução? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Essa fase aqui, tá bom? Vamos seguir, então. Né? E nessa fase aí que eu acabei de falar para vocês, né, na fase do planejamento, fase da implementação, a gente vai gerenciar o nosso projeto. Né? Então, como que a gente faz o gerenciamento do nosso projeto, né? Aqui a gente tem duas coisas que a gente precisa diferenciar muito bem, tá? A primeira é o escopo do produto, que está aqui, ó, na tela. Aqui eu vou ler isso aqui com vocês, tá? Para todo mundo poder compreender o que é, e o escopo do projeto. Então vamos lá. O que é esse tal do escopo do produto? Como está dizendo aqui, ó, na tela, é o conjunto completo de características e funções que caracterizam os resultados do projeto, né? Eles perguntam aqui, ó, quais serão os resultados ou produtos que o projeto irá gerar, ou que serviços ou produtos
serão proporcionados, ok? Vamos dar um exemplo disso aqui para ficar mais prático, mais próximo da nossa realidade, né? Escopo do produto. Eu vi aí com vocês nas assessorias várias organizações trabalhando diferentes assuntos, né? Então, quando tem organização lá que está trabalhando, eu vou dar aulas de karatê, ou, né? Tem muito disso, de karatê, de capoeira e tal, né? Esse é o que a gente chama o escopo do produto, tá? Ele é muito, se vocês lembrarem lá do marco lógico, ele é muito parecido lá, ele vem daquele resultado de produto do marco lógico, tá? Só um instantinho aqui. Deixa eu só voltar uma aqui, pessoal, parece que não tá indo aqui, né? Só um instantinho para eu confirmar se está todo mundo conseguindo ver essa tela aqui de escopo do produto e escopo do projeto. Tá. Todo mundo tá vendo, né? Tá. Ou então, o que eu estava falando para vocês, né? O que é o nosso escopo? Desculpa essa paradinha, né? Mas foi só para garantir que estava todo mundo fazendo no mesma tela que eu, tá? Então, assim, ó, o escopo do produto, né? Eu sou uma organização que dou aulas de capoeira, né? Esse é o meu tipo de resultado de produto que a gente viu lá no marco lógico, né? Então, assim, eu vou dar aulas de capoeira, eu vou dar aulas de karatê. E aí o escopo do produto é uma descrição daquela aula. Então, são 2, 3 aulas de karatê por semana. Nessas 2 ou 3 aulas de karatê, o aluno vai apresentar, vai entender, vai praticar os conceitos de defesa, de ataque, vai para fazer prática de exercícios e tal, né? Enfim, é uma descrição daquilo que o nosso projeto está oferecendo, que o nosso projeto está entregando, tá? Eu vi também com vocês projetos de cultura, né? Então lá tinha um projeto de cultura que o resultado de produto dele era fazer apresentações de cinema numa cidade. Então o escopo do produto dele é a descrição dessas sessões de cinema. Então o projeto vai apresentar 5 sessões de cinema internacional, de cinema nacional, para um público de tantos anos, tá? Então é isso, o escopo do produto, gente, é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega, tá bem? E é uma descrição da nossa atividade, né? Então eu dei uns exemplos aqui bem práticos, assim, né? Bem próximos aí à nossa realidade, né? E vou dar mais um exemplo que não é da área social, mas que ajuda também bastante a gente a entender o que é esse tal do escopo do produto, né? Então, por exemplo, quando eu faço um telefone, né, um smartphone, um aparelho celular, o escopo do produto é o quê? É a descrição desse smartphone, né? Então, é um smartphone com uma tela Full HD de 5 polegadas, né? Com 6 RAM de memória, ele se conecta à internet, ele tem uma bateria de 200 horas, tá? É isso, o escopo do produto é o que é o escopo aí do escopo do nosso projeto? Deixar São aquelas atividades que a gente tem que fazer para entregar aquela aula de karatê, para entregar aquela aula de cinema, tá bem? Então, como que a gente faz isso, né? São todas aquelas. Estou vendo aqui se melhora um pouco a tela. Então, o que acontece? Para o escopo do projeto, né?
O escopo do projeto, quais são as atividades que eu tenho que fazer para entregar aquela aula de karatê? Ah, eu tenho que contratar um professor, eu tenho que contratar um local, ou ter um local para eu dar aula, né? Eu vou também avisar as crianças, convidar as crianças, fazer a propaganda, né, daquela aula de karatê que eu dou, ou de cinema. O que seria o escopo do projeto do cinema, né? Bom, o escopo do projeto de cinema seria, eu vou também alugar um espaço, ou ter um espaço, vou ter que comprar o projetor para passar, né, o filme, vou ter que sentar com a minha equipe e ver como se diz assim, ver quais são os filmes que a gente vai passar, tá bom? Então são todas aquelas atividades que eu tenho que fazer para entregar o escopo do produto, tá bem? Isso é o escopo do projeto. Vamos ver um pouco aqui da diferença entre eles também, tá? Um pouco da diferença aqui entre eles é, ó, o escopo do produto, ele vai dizer para mim, ó, o que, né? O que eu faço, então, o que faz, as características, e o escopo do projeto é o como, né? É aquele que é dirigido à equipe, ele vai detalhar o trabalho, né? Que a gente tem que fazer para entregar o escopo do produto, tá bom? Eu vou prosseguir aqui. Deixa eu só confirmar se ainda está tendo problemas aqui com a apresentação, né, com a tela. Algumas pessoas não estavam conseguindo ver a tela, parece que está passando, tá? Deixa eu só confirmar isso aqui com o pessoal aqui e a gente já prossegue, tá? Olha, como que a gente vai fazer, então, o gerenciamento do escopo, né? Lembra que eu falei daquela sigla ali para vocês logo no início, pedi para vocês não desistirem, né? Que é a EAP, aqui a nossa estrutura analítica de projeto, né? Então esse é o significado dessa sigla, estrutura analítica do projeto. Ainda não ajudou muito a entender o que é essa sigla, né? Mas já vai ficar mais claro no slide seguinte, quando for detalhar isso para vocês, tá? Mas essa EAP a gente usa para planejar o escopo do projeto, para detalhar todas aquelas atividades, né, que a gente falou. Então, como a gente fala aqui, eu vou passar o conceito para vocês e depois dou um exemplo bem próximo da nossa realidade, e isso vai ajudar a compreender melhor, tá? Então, ó, a IAP é uma divisão hierárquica do trabalho de um projeto. A IAP organiza o escopo do projeto em um resumo ou hierarquia de pacotes de trabalho. Mais palavrão aqui, mas calma que no slide seguinte vai ficar melhor, prometo. Vamos lá. Aqui, ó, tá aqui um exemplo de uma EAP, né, do projeto Transformar mesmo, desse projeto que vocês estão participando agora, né? E é do projeto Transformar de 2017, tá bom? Então, vamos olhar essa EAP aqui, ó, para a gente ver aqui e entender um pouco melhor como funciona. Então, ó, tem aqui o projeto Transformar 2017 e aqui tem todos aquilo que a gente chama de pacotes de trabalho. Lembra que eu falei aqui no slide anterior que a IAP é um conjunto lá de pacotes de trabalho? Então, ó, eu tenho um pacote de trabalho planejamento, né? Porque para a gente conseguir aí rodar o projeto Transformar, a gente tem que ter planejamento, né? Tem aqui também, ó, a parte de inscrições e seleções, tá? Porque a gente precisa, né, inscrever as organizações, selecionar as organizações. Tem aqui as rodas de conversa, né? Então a gente escuta as organizações para entender o que elas estão precisando, qual é a situação. Tem uma avaliação, né, da participação, avaliação dos resultados. Tem produção de conteúdo, que é isso que eu estou fazendo com vocês agora, né? Produzindo esse conteúdo para passar aula para vocês. E aí a gente produz o conteúdo e tem as capacitações e assessorias aí, né?
aqui, parece que não está passando o meu slide. Vamos só confirmar agora aqui, ó. Tá todo mundo vendo aqui essa, essa tela aqui? Só confirmar e só um instantinho aqui. Só para eu acertar essa tela aqui, que ainda está tendo muito problema. Eu peço desculpa para vocês, né? Pelos problemas aí com a tela, tá, pessoal? Infelizmente deu esses problemas mesmo, mas eu já estou acertando aqui. Vou colocar ela aqui de novo para a gente. E aí, antes de eu prosseguir, tá? Antes de eu prosseguir, eu quero saber se todo mundo consegue ver uma tela aqui, que é a tela da EAP Projeto Transformar Formato Gráfico. Ó, eu vou continuar aqui, ó, dessa maneira, né? O que está acontecendo, gente? Toda vez que eu estou colocando a tela num formato maior aqui, está dando um problema e está interrompendo a passagem dos slides, tá? Então seria ideal a gente só ver esse slide aqui, né? E não ver essa parte aqui, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Eu vou pedir desculpa para vocês e vamos tentar seguir por aqui, ver o que eu consigo fazer desse modo aqui com vocês, tá bom? Então, estava falando, né, da EAP aqui do Projeto Transformar. Então, tem aqui os pacotes de trabalho, né, do Projeto Transformar. Ó. Eu vou voltar uma tela para a gente lembrar a definição. Ó. A definição, a EAP é uma divisão hierárquica do trabalho de um projeto. Então, é isso, está aqui, ó, a divisão hierárquica dos trabalhos de um projeto, que é o Projeto Transformar. Então, como eu falei, para o Projeto Transformar acontecer, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter inscrição, rodas de conversa e assim por diante, né? E a hierárquica é que eu começo a detalhar, né? Eu começo a expandir o que a gente chama aqui de expandir esses pacotes. Ó, vou dar um exemplo agora do que eu quis dizer com expandir esses pacotes, né? Ó. Então lá, inscrições e seleção. Bom, para fazer inscrição e seleção, eu tenho que ter essa atividade aqui, que é escrever o edital. Tá vendo? Então, eu estou expandindo esse pacote de trabalho aqui de cima, que é inscrição e seleção. Aí, ó, eu expandi mais ainda esse pacote, tá vendo? Ó, eu escrevi aqui, ó, escrever ficha de inscrição, né? Porque eu tenho que ter um edital para falar para as pessoas o que é o projeto Transformar. Eu tenho que criar uma ficha de inscrição e mandar para essas pessoas se inscreverem, certo? E eu tenho que também divulgar as inscrições. Tá vendo aqui, ó? Divulgar inscrições. Então, ó, esses três aqui, ó, todos os três, ó, escrever edital, escrever ficha de inscrição, divulgar inscrições, são pacotes que fazem parte desse pacote aqui maior, tá? Que é o pacote de inscrições e seleção, tá vendo? E olha só que bacana, eu posso ir detalhando mais ainda, ó. Peguei esse pacote aqui, ó, divulgar inscrições, e detalhei aqui nesses outros dois pacotinhos, ó, vídeos de mobilização e divulgação de redes sociais. A ideia aqui da EAP é o seguinte, eu vejo, né, todo o trabalho que eu preciso fazer, né, lembra, é todo o escopo do projeto, né, então todo o trabalho que eu preciso fazer para entregar meu resultado de produto, para entregar meu projeto transformar. E vou detalhando ele aqui, tá bom? E a gente tem que, o que a gente sempre fala aqui é que tem que sempre ter o trabalho direto e o trabalho indireto, né? Trabalho direto é esse que eu estou fazendo agora aqui hoje com vocês, capacitações e assessorias.
né? Que está aqui, ó, esse pacotinho aqui, ó, mas para o lado direito, né? Capacitações e assessorias. Mas para a gente fazer esse trabalho direto aqui hoje com vocês, teve todo um planejamento, né? Que é isso que a gente chama de trabalho indireto, né? Então teve um planejamento para ver que conteúdo, quando vai ser a aula, né? Teve inscrição e seleção, porque senão não ia ter esse momento de hoje. Teve as rodas de conversa para entender que conteúdos vocês precisam, certo? Então é o que a gente chama de trabalho indireto. Então, na nossa EAP, na nossa estrutura analítica de projeto, a gente tem que colocar todo o trabalho direto e trabalho indireto, tá bom? Vamos seguir aqui. Se alguém for tendo dúvida, tá? Vocês podem ir perguntando aí, o pessoal vai repassando para mim as perguntas, tá bom? Vou, vou seguir aqui. Vamos. Então, da onde que, né, que vem uma boa parte da nossa IAP, né? Eu adiantei para vocês, né? Eu falei, ó, lembra que sai um pouco do marco lógico, naquele tipos de resultado, resultado de produto? Dali tem lá o nosso produto, né? E embaixo daquilo lá, se vocês se lembram, tem aquela parte que são as atividades do nosso projeto, né? Então, tem as atividades do meu projeto que vão gerar aquele produto. Então, quando eu for fazer a IAP, eu volto lá no meu marco lógico, dou uma olhadinha naquelas atividades, mas nem todas as atividades que eu preciso para entregar o meu projeto estão lá no marco lógico, tá? Então, é aqui na IAP, a gente pode pegar as atividades de lá, mas a gente vai ter que detalhar muito mais, tá? Na IAP, a palavra-chave aqui é detalhe, tem que ser detalhista, tá bom? A gente tem que ser muito detalhista. Então, no marco lógico não vai ter tudo lá, tá? Então, essa é a mensagem aqui. A outra mensagem, eu vou voltar para o slide anterior, para ficar mais claro. É que a gente sempre pode colocar mais colunas aqui, tá vendo? Eu tenho a coluna planejamento, inscrição e tal. Ah, faltou a coluna tal, putz, esquecemos de definir isso, eu posso colocar mais colunas aqui, tá? Eu posso expandir a minha EAP, tá bom? E eu vou mostrar agora para vocês ainda a EAP, só que um outro formato, né? A gente viu até agora aqui, eu mostrei para vocês o formato gráfico, né? Que é esse daqui. Vou mostrar um outro tipo de formato que existe, que é esse daqui, tá bom? Que é o que a gente chama de formato identado. E tá vendo, ó? É a mesma coisa que estava lá na nossa IAP, ó, planejamento. Vamos falar aqui, ó, de inscrições e seleção, que eu dei exemplo disso daqui, né, ó. Então tá vendo, ó? Eu só abri aqui, ó, inscrição e seleção e tá aqui, ó, escrever o edital, escrever a ficha de inscrição, divulgar as inscrições, ok? Fazer os vídeos de mobilização, preparar as artes. Então, ao invés de trabalhar de uma maneira gráfica, como estava aqui, ó, vou voltar lá para vocês verem. Ó. Ao invés de trabalhar dessa forma aqui, que é a forma gráfica, você pode, de repente, trabalhar nessa outra forma aqui, que é o indentado. Ah, tem diferença entre uma ou outra? Qual que recomenda? Tem um slide, daqui uns 2 slides eu vou falar isso para vocês, tá? E aí a gente vê por que que tem essa diferença e qual que se recomenda ou não, qual que a gente usa ou não, tá? Guarda isso daí que a gente já vai falar disso, tá? Então, aqui, só lembrando, né, que no marco lógico, a gente já tem algumas atividades, ó, aqui, ó, atividades, resultados de produto, objetivo, impacto, mas que essas atividades aqui ainda estão muito cruas, gente, ainda não estão detalhadas como na nossa IAP aqui do lado, tá vendo? A IAP é onde a gente vai detalhar, lembra? A palavra-chave da IAP é detalhe, tá? Então vamos ir lá para aquele slide que eu vou falar um pouco, né, das diferenças. Então, assim, a primeira coisa, que formato usar, né? Mostrei para vocês, formato gráfico, formato indentado. O formato gráfico, e eu vou voltar nele aqui rapidinho para é mais fácil de visualizar, né? Você bate o olho aqui, você vê onde estão as coisas.
Então, esse marco lógico, o monitoramento e avaliação, a matriz de responsabilidades estão aqui no planejamento, os vídeos de mobilização estão aqui dentro de divulgar inscrições, e é mais fácil de trabalhar com a equipe aqui no formato gráfico, né? Já o formato identado não tem essa facilidade, né, de você bater o olho e já ver onde estão as coisas, né? Ele exige mais paciência, você vai ter que ler todo esse formato aqui para ver as coisas, tá? Aí a questão de aí ver se quero envolver toda a minha equipe agora, eu faço no formato gráfico, depois eu só preciso organizar isso num papel, eu faço no indentado, aí vocês veem o que é melhor para vocês conforme as circunstâncias, tá bem? Ah, quem deve estar envolvido na minha EAP? Bom, como eu falei ali na frente, ali atrás, né? A EAP serve para detalhar todas as atividades do nosso trabalho, do nosso projeto, né? E quem deve estar envolvido é a equipe toda tem que estar envolvida, né? Porque a equipe vai dizer, olha, para fazer essa aula, a gente precisa, o administrativo vai falar, você precisa antes ter feito esse processo de seleção para a contratação do professor. Ah, mas não dá para alugar direto o terreno ou o local para fazer as aulas por causa disso, disso e tal. Então, é a sua equipe, ela está no dia a dia, ela está envolvida, ela tem mais detalhes. Então, é legal você envolver ela, tá? Como ela tem mais detalhes, e a palavra-chave aqui é detalhe, envolva toda a sua equipe. Quantos níveis deve ter uma IAP, né? Bom, vamos lá. O que são esses níveis que a gente está falando, né? Vou voltar a IAP mais um pouquinho para a gente ter uma ideia, né? Níveis são isso daqui, ó, tá vendo? Ó, inscrição e seleção é um nível. Escrever edital, escrever ficha de inscrição, divulgar inscrições é outro nível, né? Nível de detalhes, pessoal. Tá? Isso que quer dizer aquele slide. Então, e aí eu volto para aquele nosso slide, né? Então, quantos níveis, quanto nível de detalhe deve ter nossa EAP, né? Deve ter quantos níveis for necessário para a gente gerenciar o projeto, tá? Ela não pode ser infinita, né? Porque senão fica ingerenciável, né? Mas assim, tem que estar lá o detalhamento das ações, assim, a ponto de a gente saber que não faltou nada, tá? Então, quantos níveis? Faltou alguma coisa para entregar? Faltou algum? Não. Então, tá ótimo, né? É isso. Verbos ou substantivos, né? Normalmente aqui a gente pode ter uma mistura dos dois, não tem uma coisa assim, né? A gente vai usar substantivo aqui, ó, se a gente voltar lá, tem muito verbo, né? Ó, vou voltar aqui. Então, ó, escrever edital, escrever a ficha, divulgar, né? Aqui, ó, vídeo de mobilização já não tá mais como verbo, né? Enfim, você vai usar mais verbos, na verdade, tá bom? Então, na dúvida, vai usando verbo, mas você pode usar o substantivo também. O que deve ser incluído na EAP? É aquilo que eu disse para vocês, deve ser incluído na EAP. O trabalho direto e o trabalho indireto, né? Tudo aquilo que eu preciso para que o trabalho ocorra, tá? Eu dei o exemplo lá atrás do trabalho direto e indireto, é só capitular lá para vocês verem, né? E, por fim, a última coisa aqui, mas que é essencial na nossa EAP e a gente tem a mania de fazer já em ordem cronológica, né? Eu já começo a colocar as atividades na sequência que elas acontecem, né? Mas aqui, para EAP, vocês não precisam colocá-la em ordem cronológica, tá bom? Ah, por que que eu não preciso colocar em ordem cronológica? Porque aqui na EAP eu estou mais interessado em garantir que todas essas atividades aqui, ó, e aí eu vou voltar um slide para ajudar a gente aqui no entendimento. Para nós aqui, a ideia é garantir que eu detalhei todo o trabalho, entendeu? Olha só essa nossa EAP, ó, tá vendo? Ó, não está aqui em ordem cronológica, né? Porque normalmente a gente começaria como, né? A gente começaria por inscrição ou seleção, né? Teria uma parte de planejamento também, mas aí a gente faria inscrição e seleção, rodas de conversa, a avaliação está mais para o final, né? Tá vendo? Não tem uma ordem cronológica aqui, né? Simplesmente a gente detalhou tudo para a gente entregar o projeto transformado, tá bom? Então, assim, ó, ponto de atenção, não se esqueçam disso,
E por que que eu estou insistindo com vocês? Porque a lição de casa de vocês, eu vou falar dela no final, mas a lição de casa de vocês vai ser fazer uma EAP, tá bem? Então, e aí ponto de atenção, não precisa ser em ordem cronológica a nossa EAP, tá bom? Vamos voltar lá. Se uma EAP pode se tornar infinita, eu já comentei isso com vocês, né? Ela tem que ter o detalhe que foi necessário para gerenciá-la, né? Mas ela não pode ser infinita, senão né, você não vai conseguir gerenciar o seu projeto. Eu vou dar aqui mais exemplos de EAP. Então, aqui, ó, EAP de um projeto da Inc, né, mesmo, né, em um outro lugar, o projeto Legado. Tá vendo aqui, olha só, né, ó, projeto Legado, e aqui, ó, todos os pacotinhos de trabalho, ó, na divisão hierárquica lá que a gente comentou, né, que são necessários, né, para a gente fazer e entregar o projeto Legado. A gente não está enxergando nada nesse momento, tem uma imagem aqui muito pequena, mas no slide seguinte isso vai melhorar. Olha só. Então aqui, ó, projeto Legado, Legado 2014 e Legado 2015, nos 2 anos do projeto. Lembra que eu falei ali atrás, ó, trabalho direto, trabalho indireto? Aqui já, ó, coloquei uma caixinha aqui para eu saber. Aqui nessa caixinha vão ter os trabalhos direto, né? Do projeto Legado, e aqui nessa outra caixinha administrativa de gerenciamento vai ter trabalho indireto. Foi assim que eles organizaram essa EAP, tá? E a EAP do Legado 2015, ó, eles adicionaram aqui uma outra caixinha, ó, processo seletivo, e continuou com as outras, tá? Então é EAP para 2 anos de trabalho aqui. Eu vou mostrar o slide seguinte, e aí, isso aqui é o detalhamento, tá vendo, ó, Legado 2014, tá bem aqui, ó, bem aqui, ó, Legado 2014. Lembra que tinha trabalho direto, administrativo e gerenciamento? Gente, olha o grau de detalhamento que tem isso. Olha aqui de trabalho direto, olha, veio aqui para desafio de negócios sociais, banca de prestação de contas e assessorias. E aí eles foram detalhando tudo, ó. Desafio de negócios sociais, tem projetos apoiados, tem apresentar os relatórios desenvolvidos, finalizar relatório, coletar informações, a prestação de contas, tem a banca de projetos e tem a prestação de contas aqui. Tá vendo? Eles foram detalhando todas as atividades para entregar o projeto Legado, tá? Então, é isso, né? De novo, a palavra-chave é detalhamento. Vocês vão fazer a EAP como lição de casa, vocês vão ter que ser detalhistas, tá? Eu vou passar para o slide seguinte, né? Que aqui é a mesma EAP ainda, né, do projeto Legado. E aí, o que ele quer dizer para nós aqui nesse slide é o seguinte: imagina que você tem um projeto que ele tem 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não dá para a gente saber no detalhe hoje, eu fazer minha EAP hoje no detalhe do que eu vou fazer lá em 2020, certo? Então, a gente coloca alguns quadrinhos aqui, faz algum detalhamento, né? A gente não vai conseguir fazer tudo. Aí, quando chegar na época ali que a gente tem que fazer, aí a gente, né, no ano que aquela atividade vai acontecer, aí a gente detalha mais. É esse slide aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Então, ó, tinha o legado 2015, né? E aí, essa etapa foi detalhada no início de 2015, para a realização da edição do projeto. Então, lembra, né? Ó, a gente tinha lá legado 2014 e legado 2015. Legado 2014 estava todo detalhado, bem detalhado, porque estava acontecendo naquele ano. E o legado 2015 ainda não estava detalhado, ele era só para o ano seguinte, né? Quando chegou o ano seguinte, aí sim que detalhou o legado, tá? Então é isso, a gente tem que ser detalhista, assim, mas se é uma coisa que é para o ano que vem ou para o ano daqui 2 anos, a gente só deixa ali as caixas, deixa mais ou menos ali o grosso do trabalho, e quando chegar naquela, a gente faz o detalhamento, porque tem coisas que de fato é difícil a gente saber, né, daqui a 3 anos, 5 anos, como vai ficar, tá bem? Aqui, ó, vou trazer umas dicas para vocês de como fazer a EAP, tá bom? Então, ó, reúne a equipe do projeto e as partes interessadas relevantes. Você tem que reunir a equipe do projeto. A equipe do projeto está na operação, está no detalhe, está no dia a dia, e você vai precisar deles para fazer isso, tá bom? Todo mundo da equipe, sem exceção. Aí você vai fazer o que em seguida? Todo mundo reunido, você vai listar.
os principais pacotes de trabalho em relação ao alcance do objetivo. Então, eu começo a pacote de trabalho, a seleção, inscrição, fazer o edital, tá vendo? Você vai listando aqueles pacotes de trabalho, eu acabei de fazer com o exemplo mesmo que a gente tem visto. E aí abaixo do pacote de trabalho, você começa a listar as principais entregas e atividades. Então, eu vou voltar aqui de novo no nosso exemplo para ficar mais claro, né, para a gente sempre ter um diferencial, ó. Então tá vendo, ó, ele colocou aqui, ó, inscrição e seleção. Aí embaixo disso ele fala, eu tenho que escrever edital, eu tenho que escrever ficha de inscrição, eu tenho que divulgar inscrições, ok? E aí ele vai mais detalhando, então aqui na divulgação das inscrições eu vou divulgar isso com vídeos de mobilização, vou divulgar isso com redes sociais, tá? Então é isso que está falando, né? Você vai detalhando. Embaixo de cada caixinha, embaixo de cada pacote, você vai detalhando as atividades aí, tá bem? Então vamos retornar para o nosso slide aqui. E aí depois, né, o quarto e último passo aqui, a gente aloca, a gente coloca da melhor forma para representar o pacote de trabalho. Não necessariamente a ordem cronológica, já falei isso para vocês aqui, ponto de atenção, tá? O ideal é assim, a gente visualizar toda a atividade que a gente tem que fazer. Depois a gente vai se preocupar em colocar em ordem cronológica, tá bem? Muito bem. Até aqui vimos a IAP, né? Eu vou passar para o outro tópico da aula hoje, né? Que é o gerenciamento de riscos, tá? Bom, um risco, né? Risco é aquilo que pode acontecer, né? Que a gente não sabe se vai acontecer ou não, né? Tá no campo da incerteza, né? E ele pode afetar o meu projeto, né? Então, é alguma coisa que pode ou não acontecer, eu não sei se vai acontecer, existe uma probabilidade, existe uma chance daquilo acontecer, mas se acontecer, aquilo lá é um risco para o meu projeto, né? Pode parar o meu projeto, pode, enfim, né, causar algum problema, né? Uma coisa muito comum que as organizações estão enfrentando esse ano, né, que existia o ano passado como risco e tal, era, bom, com a crise pode ser que os recursos diminuam, né? Então isso é um exemplo de risco, né, que eu trago para vocês aqui agora, tá bom? É algo que pode acontecer ou não, mas se acontece, ele vira um problema e prejudica o nosso projeto, tá bem? Então, como que a gente faz o gerenciamento de riscos? Ó, tem 4 etapas aqui, ó. A primeira é identificação de riscos. A segunda é avaliação de riscos, planejamento de respostas aos riscos, controle e monitoramento de riscos. Vamos para a primeira aqui, ó. E aí, vamos fazer uma distinção, tá? O que é um problema, o que é um risco e o que é um pressuposto. Eu vou já colocar no slide seguinte, que tem essas definições. Eu vou ler essas definições com vocês, né? E aí depois eu vou dar um exemplo prático para ajudar a gente, tá? A gente tem que ter bem claro isso, o que é um problema, o que é um risco, um pressuposto, porque senão na hora de fazer o gerenciamento de risco, vai ser uma salada russa aqui e a gente não vai fazer bem o nosso gerenciamento de riscos, tá bom? Então vamos lá tentar entender a diferença, né, entre um e outro aqui. Então, olha só, problema. O que é um problema, né? Problema é uma decisão não tomada, uma situação que está acontecendo ou que aconteceu, que vai afetar significativamente o nosso projeto. Então, um problema ele pode ser um risco que se materializou, né? O risco aconteceu, virou realidade, então vira um problema. Um pressuposto que não se manteve, a gente já vai ver o que é pressuposto ou simplesmente algo que não havia sido previsto antes e aconteceu e está me dando um problema, uma dor de cabeça agora, tá? O risco. O que é o risco? O risco é o efeito potencial da incerteza sobre os objetivos do projeto. Em outras palavras, é algo que pode acontecer e impactar o projeto positiva ou negativamente, tá bom? Pressuposto é o ponto, é aquilo que a gente chama é o ponto crucial da lógica vertical da intervenção do marco lógico. É algo que precisamos que aconteça ou que se mantenha para que o objetivo do projeto seja alcançado. O pressuposto ele não está sobre o controle do projeto, né, a governança do projeto. E a gente não pode fazer nada ou quase nada
para garantir que ele ocorra ou se mantenha. Então, ó, coloquei aqui os conceitos para vocês, eu vou dar um exemplo bem prático, para a gente tentar entender melhor aí o que é pressuposto, risco e problema. Então, olha só, eu trabalho e para eu chegar ao meu trabalho, eu não tenho um carro, para eu chegar no meu trabalho, eu preciso que no lugar em que eu moro tenha um sistema de transporte de ônibus, um sistema de transporte público, tá? É fundamental, por quê? Porque senão eu não consigo chegar ao meu trabalho. Então esse é meu pressuposto, tá? Então, para o Emílio chegar no trabalho, o pressuposto é que exista o sistema público de transporte, tá? Para ele poder se locomover. Se isso não existir, o Emílio não chega no trabalho, tá bom? Então isso é pressuposto, né? E lembrando, é aquilo que a gente precisa que aconteça ou que se mantenha. Bom, e aí tem vários riscos, né? Então eu tô aqui em Campinas, tal, e aí eu tenho sistema de transporte, eu pego o ônibus, né? Mas tem vários riscos, né? Pode ter um acidente no meio do caminho, e aí esse acidente vai atrasar, né? Vai prejudicar o trânsito, eu vou chegar atrasado, então isso pode prejudicar, né? Pode me prejudicar, eu não vou chegar no horário no meu trabalho. Pode ter o risco de uma greve, né? Aqui de ônibus, né? A prefeitura tá ruim de orçamento, pode não conseguir transferir todo o dinheiro, né? E aí, pronto, tem esse risco acontece, né? Enfim, e tem um problema, né? Se então, ó, eu tô indo para o meu trabalho, peguei o ônibus, e aquele risco de ter um acidente acontece, ele vira realidade, ele se tornou o quê? Ele se tornou um problema, gente. Ele se tornou um problema. Se tem lá o risco da greve, né? E aí a greve acontece, quando acontece a greve, o meu pressuposto desaparece, né? Eu não tenho mais sistema de transporte público, né? E aí, com isso, eu tenho o quê? Isso gera um problema. Por quê? Porque o pressuposto não se manteve, tá bom? Então é nisso mais ou menos que a gente tem que ter em mente, tá? O que é um pressuposto, um risco e um problema, tá bom? Então, no nosso projeto, né? Se a gente pensar nos nossos projetos, desde o início até o final do projeto, né? Desde o início aqui eu fazer o marco lógico, até a transição do projeto, finalização do projeto, quais são as probabilidades de um risco acontecer, né? A gente tem uma probabilidade alta de riscos acontecerem, principalmente aqui na identificação, né, e desenho, quando vocês estão elaborando o marco lógico ainda, depois na definição, depois ainda no planejamento, né? Porque aqui ainda é o começo do projeto, apesar de a gente já ter uma ideia, de saber o nosso impacto e tal, a gente não colocou ainda em operação, então tem muita coisa que pode acontecer ainda, né, em termos de risco. A probabilidade de um risco acontecer é alta, né, ainda, né? E conforme a gente está implementando, acontecem algumas coisas, tal, vai chegando para o finalzinho, diminui, né? Porque a gente já está entregando o projeto, já chegou ao final, dificilmente vai ter mais riscos aí, né? Então, assim, os riscos, a maior probabilidade deles acontecerem no início do nosso projeto, até o meio, né? Mas eles podem acontecer em qualquer fase, tá? Mas só para a gente ter isso como um ponto de atenção. E o impacto, né? Bom, se eu tenho um risco que ele acontece aqui, ó, no início do nosso projeto, quando a gente está desenhando o nosso marco lógico, o impacto ainda não é tão grande, né? Eu tenho tempo para mudar o meu projeto, né? Ah, então não é mais aula de karatê, é aula de outra modalidade esportiva. Eu tenho tempo de mudar, né? Então o impacto não é tão grande no meu projeto, né? Agora, se eu estou aqui, ó, no meio, na implementação e execução, e aí eu vejo que eu tenho que mudar, não era mais aquela cinema, ou não era mais aquela atividade de formação profissional, aí o impacto de um risco acontecer aqui e eu ter que mudar as coisas, né, é muito maior, né, pessoal? Então é isso que esse quadro fala para a gente, né? Então o risco o processo de gestão, né, é contínuo e interativo, ele vai acontecer ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, toda a fase do projeto, né? No início, como eu falei, a gente tem mais flexibilidade para mudar, né? Depois, aqui para o meio, quando o carro já está andando, as coisas já estão acontecendo, é mais difícil mudar. É possível, mas é mais difícil. Ou seja, tem um risco, se ele acontece por aqui, tem um impacto maior. Então, por isso que a gente tem que estar atento aos riscos, né? Vamos lá para
para o slide seguinte, que eu vou mostrar aqui do projeto Transformar mesmo, né? Então, ó, tá aqui o marco lógico do projeto Transformar, né? Ó, as nossas atividades, os nossos resultados e objetivos e os pressupostos do projeto Transformar. Lembra que pressuposto é aquilo que eu preciso que aconteça para que meu projeto consiga entregar, né, as atividades e os resultados. Bom, como que fica aqui? Vou pegar dois aqui exemplos com vocês, ó. Resultados. As organizações participam e que atendem com 80% das horas e entregam 80% das atividades. Esse era um resultado aí que o projeto Transformar quer atingir. O pressuposto para isso tá vendo aqui, ó, marcado aqui, ó, nesse retângulo aqui, pessoas que conseguem aplicar mudanças nas organizações estão participando das capacitações. Então, são pessoas que são capazes de aplicar as mudanças e que elas estejam participando das capacitações. Elas têm que ter perfil de liderança. Certo? E aí a gente olhou isso e falou, bom, mas tem um risco aqui, né? Que risco será que é esse, né? O que pode acontecer e tal? E aí, o slide seguinte. Ó, como a probabilidade dos nossos pressupostos não se realizarem, né? Então, de eu ter aqui, né, pessoas que conseguem aplicar mudanças, de os conteúdos serem de caráter técnico e fácil de ser aplicado, né, das pessoas estarem engajadas, como a probabilidade disso, desse pressuposto não se realizar era alta e o impacto também era alto, a gente colocou uma nova atividade para mitigar esses problemas. Ó, tá aqui, ó. Premiação financeira de 3 projetos de mudança relacionados ao conteúdos. Lembra aqui, ó, no slide anterior, eu vou voltar aqui um pouquinho com vocês, não tinha, né? Ó, só tinha o que nas nossas atividades? Entrega de capacitações relevantes para as organizações, que devem dar retorno em atividades. A gente olhou esses pressupostos aqui, a gente viu, bom, o risco é alto dele não se manter, né? Tem uma probabilidade grande dele não se manter. O que que a gente faz? Bom, vamos colocar aqui, ó, uma, uma outra atividade, né? Premiação financeira, porque com a premiação financeira eu vou estimular essa pessoa a participar da capacitação, eu vou estimulá-la a aplicar o conteúdo da capacitação no seu dia a dia e aí eu vou conseguir, o projeto vai conseguir entregar os resultados, que era esse aqui que a gente viu, tá? Então, por isso que é importante, tá vendo? Eu olho aqui, eu vejo, bom, esse pressuposto vai se manter ou não, ou tem um risco muito grande, eu já começo a pensar em ações para evitar aquele risco, para mitigar aquele risco. A gente já vai ver quais são as estratégias que a gente tem para isso, tá bem? Então, tá aqui, ó, os pressupostos, né, do projeto e o risco, olha só. Um risco que a gente viu lá, imaginou, baixo envolvimento das organizações em um projeto online de capacitação, que levaria à não finalização do projeto. Bom, pode ter algum problema, né, pelo fato de ser online, alguma dificuldade de se conectar, alguma dificuldade de lidar com essas novas tecnologias online, e isso pode impedir a pessoa de participar, e aí ela não vai conseguir aplicar o conteúdo, e aí o projeto Transformar não vai conseguir entregar aquele resultado que disse que ia entregar. Então a gente viu, tem esse risco? Tem. Qual que é a probabilidade dele acontecer? Alta. Tá vendo? Marcamos aqui, uma probabilidade alta. E o impacto é alto também, porque se eles não aplicam conteúdo, o projeto Transformar perde o sentido, né? Então, a gente bolou uma resposta para isso. E a resposta está aqui do lado. Qual foi a resposta? Mitigar. Inclusão de uma nova atividade para buscar atrair as organizações até o final do projeto. Que foi aquela atividade que eu mostrei lá atrás para vocês. Ó, vou só retornar aqui para passar o slide. Que é essa aqui, ó, premiação financeira de 3 projetos, tá? Então, isso para incentivar as pessoas a participarem, né, a superarem aquelas dificuldades que elas tinham, né? Outro risco, pouco envolvimento de lideranças organizacionais nas capacitações. Qual que é a probabilidade disso acontecer? A gente imaginou que não era alta, mas era média. Tinha grandes chances de acontecer. Aí o impacto disso seria alto também, né? Então, a gente planejou uma resposta para isso, que é a inclusão de uma nova atividade, que é
aquela atividade que eu acabei de falar para vocês, tá? Então vou incluir uma premiação financeira para incentivar essas pessoas, essas lideranças a superarem essas dificuldades e participarem e aplicarem o conteúdo, tá bom? Então, isso é a importância da gente fazer o gerenciamento de riscos, tá? Eu vou passar aqui, ó. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente identifica o risco. Ah, aqui, ó, tem umas categorias que vocês podem usá-las ou não, podem usar outras categorias também, tá bom? Mas a gente vê, isso aqui é um risco político, é um risco de meio ambiente, é um risco de estratégia, é um risco de participação, né? A gente viu ali atrás tinha um risco de participação. A gente identifica, ó, qual que é a causa, a origem do risco. Ali a gente viu, bom, a causa do risco pode ser alguma dificuldade das pessoas com essas novas tecnologias online, é, pode ser alguma dificuldade de acesso por causa de infraestrutura, tecnologia e tal, né? Então a gente identificou a causa e bolamos uma ação para mitigar, né? Para evitar aquele problema, tá bom? Vamos para o slide seguinte, que aí tem uma matriz que a gente pode usar para avaliar os riscos, né? E saber qual risco eu vou dar mais atenção do que um outro risco, né? Porque risco é o que não falta num projeto social, né? Então, eu uso essa matriz aqui para quê? Para saber qual risco tem maior probabilidade, qual risco tem maior impacto, e aquele risco eu vou dar mais atenção, porque se ele acontecer, é um chabu, é uma dor de cabeça. Então, o que eu faço aqui? Ó, tá vendo nessa matriz? Ó, probabilidade de o risco ocorrer, e ela pode ser baixa, média ou alta, e o impacto desse risco no projeto, que pode ser baixa, média e alta. E aqui tem 3 tipos de risco, né? É o risco A, é o risco B, é o risco C. Então, o risco B aqui, ó, ele tem, a gente olhou lá e viu, né? Vou voltar aqui mais um slide para vocês verem com exemplo, né? Que ele tinha lá, ó, uma probabilidade alta de acontecer, e se ele acontecesse, ele teria um impacto muito alto também, né? Então a gente combinou, ó, meio um jogo de batalha naval. Ó, a probabilidade dele ocorrer é alta, então ele ficou aqui, ó, risco B, vermelho, e o impacto alto também, então ele ficou nessa coluna aqui, ó. Então eu vou priorizar o meu gerenciamento de risco, eu vou olhar mais para o risco B. Não significa que eu vou deixar de lado o risco C ou o risco A, não é isso. Mas eu tenho que tomar mais cuidado com o risco B, porque senão, se ele acontecer, ele vai acabar com o meu projeto. O risco A, se ele acontecer, ok, eu vou fazer uma resposta para ele, ó, mas a probabilidade dele acontecer é baixa e o impacto dele é alto, né? Mas a probabilidade é baixa, então eu vou monitorar mais o risco B do que o risco A, tá bom? Então a gente usa essa matriz para priorizar aí os riscos. E agora sim, a resposta, né? Bom, eu identifiquei, eu avaliei, vi qual que é o impacto, qual que é a probabilidade, bom, que resposta, né? Que eu dou para isso. Então tem 4 respostas possíveis, tá? A primeira resposta é que a gente chama evitar, a segunda é de transferir o risco, a terceira é de mitigar, que é o exemplo que eu passei para vocês ali, né? E a quarta é de aceitar. Então vamos lá, vamos detalhar. E muito importante, né? Ignorar um risco não é uma estratégia de resposta aceitável. A gente não pode ignorar riscos. Vai ficar mais claro no slide seguinte aqui. Olha só aqui, ó, o slide seguinte. Então, evitar riscos, lembra? É o primeiro tipo de resposta que a gente pode dar para o risco. O que acontece aqui? Evitar o risco significa fazer, ó, não faça ou faça de um modo diferente. Por exemplo, um projeto pode escolher não trabalhar em uma área geográfica porque há muita insegurança. Tá? Então, eu estou lá numa área, essa área tem muita criminalidade, tem alguma coisa ali que é complicado, e aí eu vou evitar aquele risco, eu vou fazer o meu projeto no bairro vizinho, ou eu vou fazer o meu projeto na cidade vizinha. Ou então, ao invés de fazer atividade ali direto no bairro, eu vou fazer atividade num outro bairro próximo, as pessoas vão ter que se deslocar do bairro para fazer a atividade ali, tá? Eu estou evitando aquele risco. Eu posso transferir também o risco, que é quando eu compartilho o risco com outros atores para alguns aspectos do projeto. O exemplo mais comum de transferência do risco é que a gente chama de seguro, né?
é o seguro. Eu falo: "Bom, se esse meu depósito aqui, que tem esses instrumentos musicais, né, e são com esses instrumentos musicais que eu dou aula de, música, tal, se eles forem roubados, isso vai ter um impacto grande no meu projeto, né, no dia seguinte não tem aula, né". Então eu posso, de repente, pensar numa estratégia de resposta a esse risco, que é transferir o risco, ou seja, eu faço um seguro daqueles instrumentos musicais, eu faço um seguro do projetor de cinema, eu faço um seguro do tatame lá das aulas para karatê e judô, tá bem? Tem uma alternativa aqui que é mitigar, ou seja, é um ato para reduzir a probabilidade e o impacto de um risco potencial. Vamos lá. Um projeto preocupado com o risco de roubo pode ser reduzido aumentando-se o sistema de segurança do prédio. Então, ao invés de eu transferir para um seguro, por exemplo, estou lá com o meu depósito, tem lá os meus violinos, as flautas. Ao invés de mandar para o seguro, às vezes o seguro não quer fazer, eu posso ter como estratégia mitigar. Então, o que, que eu faço? Eu coloco um vigia no depósito, eu coloco uma câmera no depósito, eu coloco algum sistema lá de alarme, né, que se alguém tentar invadir dispara, eu estou mitigando, né, o risco, né. Tem uma quarta aqui e última, que é a seguinte, eu posso aceitar o risco. Aí eu olho, né, o que que eu tenho que ver, assim, bom, a probabilidade é pequena ou é aceitável daquele risco acontecer, o impacto não é muito alto, né, se ele acontecer não vai atrasar o meu projeto, não vai meu projeto não vai deixar de funcionar por causa disso, e aí eu posso aceitar o risco e não tomar nenhuma providência, né. Então, de novo, é uma avaliação aí, é uma estratégia possível, né, mas uma estratégia muito mais recomendada para aquele risco que você identificou que tem probabilidade baixa de ocorrer, ou até mesmo uma probabilidade alta, mas que não vai ter um impacto grande no seu projeto, né, ou seja, ele não vai impedir o funcionamento do seu projeto, ele não vai acabar com o seu projeto, tá bem? Então são essas aí as estratégias que a gente tem para trabalhar com risco, tá bom? Ah, E de conteúdo, né, era isso que a gente tinha para hoje, tá bom? Eu vou aqui passar a lição de casa para vocês, tá bem? Então qual que é a atividade que vocês vão ter que fazer para nós, né, e para vocês, né, principalmente, mais do que para nós, né, principalmente para vocês. Então, a gente já viu o marco lógico, a gente trabalhou o marco lógico, né, então a partir daquele marco lógico, você vai fazer a EAP, a estrutura analítica do seu projeto para o marco lógico. Então, ó, o que que você precisa saber? Você tem que identificar lá no seu marco lógico, quais são os meus resultados de produto, atividades. E aí você vai detalhar as atividades. Lembra que tem atividades e produtos. Vocês vão pegar as atividades e vão montar a EAP disso, vão detalhar essas atividades. Então, o que que vocês vão ter que fazer? É isso aqui, ó. Deixa eu voltar uns slides aqui para nós. Pronto. Vocês vão ter que entregar a EAP do projeto de vocês. Então, qual que é o projeto de vocês hoje, quais são as atividades, e vão detalhar aqui, né. E lembra, né, eu falei, a palavra-chave é detalhamento. Outra coisa que eu falei, trabalho direto e trabalho indireto, né, nunca é só, eu vou fazer a EAP só da aula de judô, ou só da aula de música. Não, para eu dar aula de judô, para eu dar aula de música, eu tenho que também ter feito uma inscrição em uma seleção, eu tenho que ter feito um planejamento, saber quando vão acontecer as aulas, certo? Tem que ter divulgado. Meu projeto, eu falo que depois ele vai melhorar a nota, então eu tenho que colocar um outro pacote de trabalho aqui, que é de avaliação, né, se o meu projeto está dando resultado ou não. Então é isso que vocês vão fazer, tá bem? Vocês vão pegar um projeto de vocês, vão detalhar as atividades aqui na EAP. Eu sugiro vocês utilizarem o formato gráfico, mas vocês podem utilizar o formato identado também, tá bom? Aí fica o que vocês acharem melhor para vocês. Podem entregar aqui no formato gráfico ou aqui no formato aqui identado, tá bom? Mas é isso que vocês vão fazer, né? E tem
as assessorias, né, essa semana aí tem os horários já para vocês aí. O Felipe pode colocar mais coisas aí pra gente no grupo, não sei se ele já colocou também, tá? E a gente pode tirar mais dúvida, vocês trazem, o que vocês já conseguiram fazer da IAP para as nossas sessões aí de assessoria, para eu trabalhar mais com vocês, tirar mais dúvidas sobre IAP, tá bom? Então, só para deixar aqui, a lição de casa é essa, tá? Vamos fazer a EAP do nosso projeto. Agora que vocês já sabem que isso não é mais um palavrão, nem só essa sigla, né? É essa a tarefa. Se não tiver nenhuma pergunta a mais, nenhuma dúvida, e basicamente isso, né? Aí o conteúdo de hoje é esse. Não se esqueçam, né? A Lohane passou para a gente no começo aí uns lembretes de acessar o link, fazer a avaliação da aula de hoje, né? Então, façam isso lá também, tá bom? E se inscrevam aí para as assessorias, ok? Eu vou, não sei se ainda tem dúvidas, né? Olha, eu não recebi nenhuma dúvida aqui, então. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo, pela participação de vocês aí. Desculpa por aqueles problemas, né, que aconteceram no meio, um pouco no começo, que eram problemas aí da tela, né, do computador e tal. Espero que tenha sido possível recuperar. E qualquer coisa a gente vai tirando mais dúvidas também nas assessorias, tá bom? É isso então. Obrigado e boa noite a todos.